Vou passar a palavra agora para o doutor Emerson Mendes. Ele é delegado de polícia. Eu que já pus o pé lá na Polícia Civil também, doutor Emerson. Eu fui agente de polícia por 2 anos e meio. Lá na minha época de polícia, o pessoal falava assim, que para ser policial, você tem que trabalhar na polícia por 4 anos. Eu fiquei 2 anos e meio, então eu não sei se eu fui policial. Eu fui 2 anos e meio, não sei se eu virei policial, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em muitas investigações. Então, o senhor é delegado de polícia civil no Rio Grande do Sul, lotado no Conselho Superior de Polícia, é professor da Academia da Polícia Civil, nas cadeiras de inteligência policial e investigação criminal, professor de curso de pós-graduação e gestão da investigação criminal da Polícia Civil Gaúcha, mestre e doutorando em Direito pela Universidade La Salle, Canoas, no Rio Grande do Sul, e escritor de diversas obras. Então, não dá para ver, mas o pessoal está aplaudindo agora de casa do senhor e eu passo a palavra para o senhor, doutor. Tá bom. Eu questiono primeiramente se me ouvem bem. Ok. Em primeiro lugar, Danilo, eu agradeço o convite de vocês, em especial aqui minha saudação aos doutores Ulisses e Vinícius, e também parabenizar pelo evento, e todos vocês estão organizando, mas em especial eles que me contataram nesse processo, e agradecer a oportunidade e fazer uma reclamação, né? Pô, é pouco tempo para falar, eu até falei, tem bem muita coisa para tratar e pouco tempo. Eu já coloquei lá no link do YouTube os meus dados de contato e também links para livros. Alguns dos livros que a gente trabalhou, não está o último aqui, que eu não recebi fisicamente ainda, mas já está disponível no site da editora, que é o Direito Vivo, mais voltado à questão do direito mesmo, sociologia. E este aqui, que eu também faço, Danilo, a observação, se quiserem sortear um exemplar aqui, né, podem sortear, mesmas regras, aí marcando o Emerson Vento, né, nos seguindo no Instagram para esse processo. Bom, é interessante que a minha ótica de partida, até eu acompanhei algumas falas anteriores, direito do trabalho, a minha ótica de partida, naturalmente, é a área criminal, mas a lógica, né, do assunto que eu vou tratar, de busca em fontes abertas, ela tem uma lógica semelhante, né? Então, embora eu seja de outra área do direito, eu acredito que não vai ter prejuízo, pelo contrário, né? O que a gente traz aqui serve para qualquer tipo de situação, principalmente quando a gente trabalha sobre a ótica da tecnologia, da investigação e até mesmo do processo em si, né? Eu costumo dizer, tem duas coisas que são importantes nesse aspecto. Existe vida fora do processo, fora do inquérito, e o ser humano é um animal de hábitos. Então, a gente, nesse campo de busca de dados, a gente realmente precisa correr atrás e buscar informações. Eu não sei se para vocês está parecendo um pouco cortado, mas para mim está parecendo um pouco cortado a apresentação, mas é interessante que vocês possam ter em mente qual é o enfoque, né, que vocês têm em relação a isso. O enfoque em regra, quando a gente trabalha na parte penal, é inteligência e investigação criminal, mas também é muito utilizado hoje em dia no processo. Só que a gente tem muitos dados a analisar. A gente tem trilhões de informações no campo da internet, principalmente aquilo que as pessoas postam voluntariamente ou fornecem voluntariamente, e aquilo fica disponível na internet. Mas como fazer frente a esse turbilhão de dados? Naturalmente, a gente tem que trabalhar com aquilo que eu chamo de óbvio. Qual é o óbvio? Aquilo tudo que é colocado na rede social pode e deve ser utilizado de alguma maneira para investigação em processo. Trago aqui um exemplo típico, né, de casos de ostentação em redes sociais que servem para inúmeros aspectos. Aqui serviu para aspecto criminal, para aspecto de improbidade administrativa, nesse caso da ex-prefeita, e assim nós temos outras situações em termos de processo. Nós já tivemos casos aqui no Rio Grande do Sul
de preso que foi liberado para ficar nos limites da cidade e publicou uma foto no final de semana na praia. Naturalmente, isso veio ao processo, foi válido e foi revogada a prisão dele. Mas o que a gente precisa buscar nesse campo, né? Eu acho que esse é o principal. O que vai se buscar nesse turbilhão de informações? A gente vai depender do nosso objetivo, então, na parte da execução, naturalmente, vai ser conhecer o aspecto patrimonial das pessoas, então a gente tem que trabalhar com pessoas e com coisas e estabelecer relações entre elas, naturalmente, relações de que aquele bem ou aquele local tem relação com essa ou com aquela pessoa. Então, isso é possível hoje em dia, inclusive no ambiente da rede, né, da rede mundial de computadores, das redes sociais, e se a gente trabalhar isso dentro de um processo, naturalmente também existem os bancos de dados oficiais para trabalhar isso em conjunto. Né? Aqui eu trago um exemplo de um caso que a gente trabalhou ainda no início da década, de uma operação policial que a gente trabalhou vários aspectos relacionados a uma mesma pessoa. O objetivo nosso era prender, as provas já estavam circunstanciais no inquérito, então nós fizemos literalmente um levantamento do aspecto pessoal, patrimonial e várias outras questões relacionadas, ou seja, todas as pessoas vinculadas a isso. Então, quando surgia alguma coisa nova, a gente ia nesse layout para fazer a geolocalização do contexto, né? Que tipo de vínculo tinha com aquela pessoa. Como é que a gente trabalha, então, o uso de fontes abertas? A gente vai trabalhar naturalmente com aquilo que seja útil para a nossa atividade. E a gente tem uma infinidade de ferramentas no contexto da internet. Eu estou correndo aqui em razão do tempo disponível. A gente tem algumas coisas que são mais abertas, ou seja, são ostensivas, então podem e não tem restrição de acesso policial, judicial, de inteligência, qualquer tipo de restrição. E tem outras que têm uma espécie de restrição, até mesmo são dados negados. Quando é que são dados que têm alguma restrição? Ou quando eles são cobrados, ou quando eles são constantes em bancos de dados públicos que têm ali uma reserva legal atinente àquilo também. Então, nós precisamos justamente nos adequar. Eu vou me focar bastante naquilo que está naturalmente ostensivo, né? Que está, de certa forma, no ambiente da internet e colocado pelas pessoas. O que é interessante nesse aspecto? Sempre faço um alerta. A gente não pode confundir o que está colocado pelas pessoas com o processo de espionagem. O processo de espionagem não é válido para processo, não é válido para investigação, pode até ser válido para uma questão de inteligência de Estado, mas não é algo que vai para dentro de um processo, por assim dizer, né? Como a gente está acostumado. Nós temos inúmeras ferramentas de busca, geralmente vocês trabalham com esse ambiente aqui, ou seja, com o ambiente que é visível, mas nós temos um leque muito grande de informações no ambiente invisível da internet, né? Aquilo que está na chamada Deep Web, na internet invisível, inclusive aquilo que está numa outra camada dentro da Deep Web, que é a Dark Web. E, naturalmente, a gente vai precisar trabalhar nesse aspecto também navegando com privacidade para buscar essas informações, e o Tor é um bom exemplo. Eu não sei se vou ter tempo no final de fazer uma avaliação da montagem do perfil adequado para isso. Mas no ambiente da Deep Web, por exemplo, existem indexações específicas. Eu não falei o que diferencia a Surface Web da Deep Web. Basicamente, a indexação. Só que dentro da Deep Web existem buscadores específicos, como esses que eu estou trazendo aqui, em que eles fazem indexações bem pontuais. Então, nós também podemos fazer busca utilizando, por exemplo, no navegador Tor dentro da Deep Web. Então, não precisamos ficar necessariamente vinculados à Surface Web. A Surface Web, que tem, né,
o seu principal mecanismo de busca no mundo todo, que é o Google. E o Google tem ferramentas bem pontuais, tem formas de pesquisar, e aqui tem eu disponibilizo para vocês justamente um link de uma ferramenta do Google que pesquisa basicamente sobre redes sociais. Existem outras mais à frente também que eu vou deixar à disposição. Quais são as possibilidades, então, né, de uso destas fontes abertas? Existem inúmeras. Uma delas que eu gosto muito, que é a inteligência sobre imagens. Não é aquilo que está no conteúdo da imagem, mas aquilo que está nos seus metadados, aquilo que está por trás da imagem digital. Embora o nosso processo brasileiro ainda diga que para validar de uma fotografia digital que é preciso anexar, né, o seu negativo, né, para pessoas que são da minha idade, um pouco mais velhas, sabem o que eu estou falando. Para quem já cresceu nesse mundo digital, o que vale nessa análise são justamente os metadados. Existem várias ferramentas, tem extensões de navegadores que fazem a leitura desses metadados, e tem esse programa específico que é o chamado o Panda IASIF, que faz uma leitura, inclusive nos encaminha literalmente para o local onde a fotografia foi retirada, estabelecendo exatamente o GeoID onde a fotografia foi retirada. Da mesma forma, existem outras ferramentas sobre imagem. Essa ferramenta da Microsoft aqui, ela é justamente disponível para que a gente possa fazer comparações entre uma foto e outra. Eu não tenho um sistema de reconhecimento facial, posso utilizar justamente esse sistema aqui da Microsoft, cujo link está disponível para vocês. Mas o que é interessante nesse contexto todo? A inteligência sobre mídias sociais, focar bastante nesse aspecto. Um deles, né, o Instagram, que é muito utilizado hoje em dia para a questão de ostentação. Existe um complemento do Chrome chamado helpertoolsforinstagram.com, que tem uma limitação natural gratuita e um contexto maior já pago, ou seja, a partir de 10 mil seguidores para fazer a coleta. Eu posso estabelecer vínculos entre pessoas aqui, justamente colocando o nome de usuário 1 e 2, e pedir para eles buscar usuários comuns, likes comuns, etc. e tal. Então, uma ferramenta muito interessante de se trabalhar, justamente porque, além de fazer essa correlação, ela também permite que a gente baixe as informações em formato Excel ou outro formato que possa ser analisado de maneira mais analítica, né? Ou seja, com ferramentas como Maltigo, Node.xl, dentre outras. Então, aqui, essa ferramenta ela baixa todos os dados e estabelece os vínculos, né, de quantidade de tweets, quantidade de posts, aliás, quantidade de curtidas. Além disso, em relação ao Instagram, né, que é uma ferramenta hoje muito utilizada, existem possibilidades, né, de verificação de postagens específicas em determinados locais, quando as pessoas fazem o check-in. Então, aqui, a Ingrama, aqui, ele fez justamente uma pesquisa sobre a cidade, peguei aqui aleatoriamente Cuiabá, e as pessoas todas que postaram fotos com um check-in aparecem naquele momento. Da mesma foto, outra aplicação que eu tenho condições de estipular especificamente o local e pedir para ver quantas pessoas já fizeram check-in nesse local, ou até mesmo a questão da pesquisa do conteúdo de biografia. Então, se eu colocar a palavra nesse mecanismo aqui, a palavra empresário ou empresário, ele vai trazer especificamente as pessoas que colocaram no seu na sua bio essa informação em determinado local. Eu consigo delimitar ainda mais a minha pesquisa em relação a isso. Em relação ao Facebook, é a mesma coisa. O ideal é sempre a gente partir do processo de identificação do usuário, o chamado ou Instagram ID ou Facebook ID. Essa ferramenta do Find My Facebook ID, ela estipula exatamente qual é a identificação numérica de um perfil do Facebook. A partir daí,
a pessoa pode mudar o perfil, pode trocar o nome, pode trocar a foto, e eu vou sempre ter o acompanhamento dela neste sentido. Além disso, eu posso fazer a correlação com outras ferramentas em relação a postagens, pessoas vinculadas, fotos, páginas, lugares, vídeos, eventos, etc., sempre buscando pelo chamado ID. Da mesma forma, existem outras ferramentas, né? Eu estou colocando algumas aqui que já me auxiliaram em algumas questões, além de algumas estarem, eu volto nessa ferramenta mais à frente, porque ela é uma ferramenta que ela agrega várias outras, e agrega inclusive esta do Facebook. Essa aqui é uma outra do Facebook, vejo que ela também exige a questão do ID do Facebook para fazer a pesquisa, né, em relação a postagens, etc. e tal. E em relação ao Twitter, eu não sei como é que é a utilização de vocês, mas também existem ferramentas bem interessantes. A primeira delas aqui eu gosto muito, porque ela faz uma análise do perfil, estabelece as pessoas que mais, né, interagem no Twitter, e eu posso fazer justamente a ampliação deste contexto. É interessante que vocês também possam, na medida do possível, testar estas ferramentas na sequência. O IaaS é uma ferramenta alemã, que também permite a indexação de telefones, então posso buscar informação referente, né, a determinado setor, pessoa, etc. e tal, e ele traz as informações não só de redes sociais e notícias, como também de eventual telefone cadastrado. O site, né, já entrando na questão patrimonial de empresa, etc. e tal, o site Consulta Sócio também permite a pesquisa por CNPJ e por CPF, vinculando a pessoas, né? Nesse outro site aqui de consulta de protesto, também se permite a busca, né, de empresas que eventualmente estejam sendo notificadas aqui de um protesto. Isso é uma informação muito útil para ver o campo de atuação, os locais de atuação dessa empresa em todo o caráter nacional. E no estado do Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, nós temos a Central de Registro de Imóveis, que me permite uma pesquisa, visualização de matrículas, certidões. Eu posso buscar por nomes, estabelecer um protocolo, né, e a partir daí interagir com essa Central de Registro de Imóveis. No meu caso, como eu sou autoridade policial, eu faço essa primeira pesquisa e encaminho um ofício. De outra forma, um particular precisaria fazer uma interação e eventual pagamento para obter essa certidão. Da mesma forma, o Colégio Notarial do Brasil precisa de um cadastro nesse sentido, mas ele traz informações sobre as escrituras públicas referentes a testamento, as escrituras de separações, divórcio e inventários e outros aspectos escriturais também, e precisa naturalmente de um acesso. E muitas das informações nesses sites que são similares, elas também são, vamos dizer assim, cobráveis, né? Então não são totalmente acessíveis, então entra naquela categoria do registro. Assim, nós temos os sites, por exemplo, da ANAC, o site de registro de imóveis rurais, etc. e tal, porém, nesse caso de sites públicos, você consegue a informação de maneira gratuita, assim como também, como são também algumas informações constantes em sites de Tribunal de Justiça. Aqui nós temos a questão relativa, por exemplo, à conferência de placas de veículo, que também podem ser buscadas as informações e correlacionadas com um determinado nome, CPF ou CNPJ. Um site que eu encontrei numa pesquisa esta semana, de um site que veio da Singapura e tem o seu similar aqui no Brasil, publicizando, né, a venda de situações em desacordo com as normas brasileiras, e eu, através de pesquisas, eu consegui boa parte das informações através desse site chamado de Casa dos Dados. Então, tem uma nova ferramenta também que a gente pode
utilizar para este contexto. Dá para pesquisar por CNPJ, razão social, ou até mesmo pelo sócio, né? E também por endereço, CEP, vai junto na base de dados deles para fazer a correlação. Então, você pesquisa um domínio, né, no contexto da internet, e pode, ali com base no CPF, CNPJ, verificar se existe alguma empresa vinculada. Se tem CNPJ, naturalmente já vai ter, você pode ir no site da Receita ou nesses outros sites, que eles têm informações complementares, inclusive alguns deles já oferecem a questão de e-mail e telefone. Para tentar finalizar aqui no meu tempo, eu tenho 5 minutos e 40 segundos ainda pelos meus cálculos, gerar um pouquinho de atenção em relação a vocês nessa pesquisa. Os perfis de usuário, ou seja, pelo username, a questão de pesquisas por domínios, a questão de empresas, hospedagem, os indexadores de ferramentas, né, que são importantes no contexto digital, e a preparação do ambiente. Não sei se eu vou conseguir ver tudo. Aqui, para vocês terem uma ideia, existem inúmeras ferramentas. Essas duas são as principais, né, Check Usernames e Name Check. Quando eu coloco, eu sei que ele usa sempre um e-mail Emerson Vento. Eu vou verificar por esse username aonde ele tem perfil cadastrado. Ele vai mostrar todas as redes sociais, são mais de 600 possibilidades, onde eu já tenho a rede social cadastrada com aquele username. E assim eu tenho condições de clicar em cada uma delas e conferir. Existem já umas programações específicas no processo de engenharia do Google para pesquisar Facebook, Twitter, Telegram, 4chan, 8chan e LinkedIn, entre outras, e uma específica para o LinkedIn. Para quem busca principalmente as questões comerciais, empresariais, o LinkedIn é uma excelente ferramenta de busca. Não se esqueçam também que muitas ferramentas trabalham, muitas pessoas, né, quando fazem postagens nessas redes sociais, utilizam hashtags, e algumas são bem específicas. Isso permite também que a gente possa buscar. Existem vários perfis, né, que são importantes sobre a questão de fontes abertas no contexto da internet. Elenquei 10 aqui do Twitter para que vocês possam acompanhar diuturnamente, inclusive novas ferramentas, novos sites que vão surgindo. Existem sites que trazem, inclusive, alguns tutoriais sobre isso, né? Um dos melhores é esse primeiro aqui, o Sector. Ou seja, vocês têm condições de aprimorar a cada dia o uso de fontes abertas. Existem ferramentas que a gente pode pesquisar só e-mails, por exemplo. Então, eu fiz uma pesquisa, inclusive para a palestra passada aí da Escola Judicial sobre o TRT, e verifiquei quantos domínios estavam abertos ou com e-mails já publicados no contexto da internet envolvendo o tribunal. Isso a gente pode colocar qualquer domínio aqui, ele vai informar quais e-mails já estão disponíveis. Então, eu tenho condições de descobrir onde estão hospedados esses serviços de e-mail. O Snapchat também permite esse tipo de pesquisa, porém, de uma maneira georreferenciada. É uma das poucas possibilidades de conseguir informação pública desse aplicativo do Snapchat, por exemplo. Existem pesquisas já mais aprofundadas, aqui principalmente do Pastebin e do Shodan, são relacionados à questão de vazamento de dados ou até mesmo de disponibilização de dados que são restritos pelo serviço público, como no caso do Brasil I/O, ou seja, são ferramentas bem pontuais. E aqui, né, eu deixo as chamadas ferramentas indexadoras, principalmente, né, o Zint Framework, que é muito boa, e o GoFindWoo, né, que são duas ferramentas que eu gosto muito de utilizar. Por quê? Porque elas justamente têm a possibilidade, aqui só mostrando para vocês, todas as possibilidades de pesquisa. Por exemplo, eu destaquei aqui a questão de redes sociais. Então, ele me trouxe Facebook, todas as ferramentas relacionadas ao Facebook, o Twitter, né, tudo que é relacionado, o LinkedIn, outras redes sociais, e permite, né, cada uma delas, ele encaminha para um site diferente, para uma forma diferente
de pesquisa. Então, possibilidades de pesquisa eu tenho bastante. O GoFind é um pouco diferente, ou seja, é um layout diferente, mas funciona da mesma forma. Então, eu selecionei especificamente questão de mapas e ele me trouxe todas as possibilidades de mapa onde ele pode pesquisar. Cada uma delas, né, com a elencação, colocando serviços um pouco diferenciados. E aí eu tenho a questão das ferramentas de pesquisa de domínio. Tá? A regra geral é que, desculpa, eu parto, né, no Brasil, da pesquisa de registro de domínios aqui no Brasil, quando tem .com.br, quando tiver a terminação de um outro país, eu vou na base de dados da IANA. Se for nos Estados Unidos, essas duas ferramentas, Network Solution e GoDaddy, são as melhores nesse sentido. Eu gosto muito desta ferramenta aqui, eu não vou ter condições de mostrar, a Rubtex, mas ela te dá um mapa do site, te diz quais serviços relacionados, a questão de hospedagem, e eu deixei essas ferramentas todas no meu site. E uma delas, né, justamente uma das melhores ferramentas, é o DNS Stuff, que ela traz vários aspectos relacionados a domínio, a IP, a e-mails e outras ferramentas como DNS, etc. e tal, que existe essa possibilidade. Pelo meu relógio aqui, eu já estou terminando o tempo, eu só vou correr só para mostrar para vocês rapidinho que nós teríamos a questão da possibilidade de construção de um ambiente seguro, com a navegação anônima, inclusive com possibilidade de utilizar esse de um pendrive, por exemplo, usando o Tor com alguns sites específicos e criando perfil fictício, gerando dados pessoais. Seria isso, eu não quis passar do tempo, por isso eu corri bastante aqui, me perdoem, Danilo, mas engatei uma quinta marcha, como a gente diz aqui no estado, Danilo, Leandro, e fui além. Espero que tenha correspondido. Deixo o convite aqui, a gente está com um curso aberto, né, inscrições para curso aberto de fontes abertas, eu e o doutor Alessandro. A primeira turma já está fechada, com 150 alunos, a segunda turma está praticamente fechada, e começa agora dia 27, se não me falha a memória, uma terça-feira. Muito bacana, doutor. Agradeço novamente aí pela excelente palestra. Acho que o pessoal está aqui, todo mundo acompanha os comentários, bombou no chat, no Telegram, no YouTube, todo mundo achou o máximo essa palestra. Realmente eu imaginei que não seria nada diferente. Realmente seria uma palestra assim, para abrir os horizontes do pessoal e sair do nosso arroz com feijão que a gente fica aqui no judiciário. E, assim, que a advocacia, do modo geral, fica muito dependente com os convênios do Poder Judiciário. Eles pedem lá o da Rede Jude, né, como eu ouvi aqui hoje, o Renajude, o Cisbacen e essas outras. E se o juiz indeferir, acabou para ele ali as expectativas de execução. E, assim, essas ferramentas de uso aberto abrem um mar de possibilidade para os advogados atuar de modo proativo, auxiliar a justiça e realmente, assim, desvendar fraudes, ocultação de patrimônio. É excelente, excelente. Espero, assim, que os advogados, os colegas servidores possam realmente, assim, adotar essas ferramentas aí como no dia a dia, nas horas do trabalho e nos processos trabalhistas. Então, doutor, agradeço de novo aí a excelente palestra, a brilhante palestra, e o pessoal que está aplaudindo, aplauda aqui também. E obrigado, eu vou passar a bola agora para lembrando, eu só trago notícia boa. Todo mundo já tinha esquecido do livro que o doutor Hermes prometeu, e eu estou aqui para lembrar. Ele prometeu um livro, pessoal. Vocês que piraram aí nessas dicas dele, vamos lá, vamos fazer um post, aquele elogio sincero e espontâneo, de coração. Se eu fizer, vale. Com certeza, eu vou fazer. Esse aí eu não tenho, não.